Graça e paz, igreja. Só um minutinho antes de iniciar o nosso culto online, eu tô aqui para te lembrar, se você perdeu as nossas últimas transmissões, elas estão disponíveis aqui no card e também o link na descrição do vídeo. Daqui a pouco você pode conferir tudo o que rolou. Agora, se prepare porque você está prestes a viver uma experiência extraordinária. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Sejam todos bem-vindos, amém? Mais um culto de celebração ao nosso Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, amém? Para juntos orarmos ao Senhor, amém? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por estarmos juntos, meu Pai, em adoração, em louvor, meu Pai, a Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, meu Deus, que Tu tens feito, meu Pai. Até aqui, Senhor, Tu tens nos sustentado, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, adorarmos, Senhor Jesus, em todo louvor, meu Pai, em toda honra a Ti, meu Pai. E, Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus. E abençoa, Senhor, aqueles que estão assistindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E assim, meu Deus, queremos deixar tudo nas Tuas santas mãos, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora você fique na adoração. Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento. Que Deus abençoe a todas as famílias que estão nos assistindo a través deste medio. Todos os pastores, líderes, colíderes, famílias brasileiras, venezolanas. Deus abençoe a todos. Nesse momento quero ler com vocês a palavra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 47. Ele diz assim: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En estos tiempos de pandemia, tiempos difíciles para las personas, para las familias, hay algo que hace a diferença, e é o amor. O amor de Deus em nossas vidas faz a diferença, meu querido. É necessário que nós entendamos que nesses momentos tão difíceis, o amor do Senhor é aquele que vai nos inspirar para fazer coisas maiores a las que nós normalmente fazemos. A Bíblia fala também no livro de 1 de João, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Este es un tiempo maravilloso. Oh, pastor, pero si hay tanta crisis, tantas dificultades, ¿cómo puede ser un tiempo maravilloso? Es un tiempo maravilloso y extraordinario que Dios está permitiendo en nuestra vida, en la iglesia, en cada uno de sus discípulos, porque nos está dando la oportunidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y llevar el amor de Dios que está en nuestro corazón a aquellos que están con miedo, aquellos que están apavorados, aquellos que están sufriendo en suas casas, en suas crises. Este é um momento onde o amor de Deus deve aflorar em nossas vidas para pregar o evangelho, para fazer aquilo que muitas vezes não estamos dispostos a fazer. O amor de Deus vai nos avivar para fazer isso e ter uma grande colheita. Eu quero que este ano, aún este ano, que apenas inicia, Dios va a sorprenderte con una cosecha muy grande, porque levantándote en el amor de Dios, serás usado como un instrumento en sus manos. Aleluya. Dice la Biblia también en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el momento, esta es la oportunidad de despojarnos de nosotros mismos
y movernos en función del amor de Dios que está en nosotros. No podemos ir y hacer más allá de lo normal, de lo natural, em nossas forças. É no amor de Deus que conseguimos vencer as dificuldades, que conseguimos assumir os desafios e viver os novos começos que Ele tem para nós. Eu quero te desafiar a ir mais além. Por quê? Porque o amor de Deus está na tua vida e você vai vencer solo dessa maneira, com o amor de Deus em tu vida. O amor de Deus te vai fazer ir mais allá, te vai fazer ser fiel, te vai fazer servir. A Bíblia diz que aquella mujer que vertió el perfume delante de Jesús fue criticada porque era mucho dinero lo que costaba el perfume. Pero Jesús le dice, ella hizo lo que debía, ella me honró. ¿Por qué? Porque ella fue perdonada e tinha em seu coração o amor de Deus. O amor de Deus é aquele que nos leva a ser fiéis em todas as coisas. Nossa mayordomia, nossa família, nossa vida conjugal, nossa vida ministerial e nosso serviço a Deus. Eu quero te abençoar e declarar sobre ti essa alegria de amar a Deus e nesse amor de Deus viver uma vida avivada no Espírito para vir a Deus com todo o teu coração e desfrutar a colheita que Deus vai te entregar. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te dê graça e conquista. Amém. Shalom, graça e paz. Boa noite, graça e paz, povo de Deus. Que a paz do Eterno, aquela paz que excede todo entendimento, esteja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus filhos, e que Deus venha te surpreender nessa noite. Eu quero rapidamente, nesse momento, compartilhar com você uma palavra que está no nosso coração, e quero começar lendo com você o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, um texto muito conhecido da palavra do Evangelho de Mateus, um relato da vida de Jesus, muito conhecido, mas que tem muito a nos ensinar, ainda mais nesses tempos que nós temos vivido. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, conta a história que Jesus acalmou uma tempestade. Diz assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Como falei, esse texto é um texto muito conhecido do Evangelho. Tenho quase certeza que você já ouviu algumas vezes esse relato. Mas algo que é muito interessante é o seguinte: os discípulos eles estavam num barco atravessando um lago. Mas mesmo assim, mesmo Jesus estando no barco, eles estavam passando por apuros. Veio uma tempestade, veio um vento muito forte. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus foram apoderados de medo. E eles estavam com medo de afundar, estavam com medo de morrer. E Jesus estava dormindo tranquilamente naquele barco. Até que os discípulos chegam até Jesus e acordam a Jesus e dizem: mestre, nós vamos morrer, faz alguma coisa. E Jesus ele simplesmente diz: olha, vocês não têm fé? Vocês não têm fé para fazer alguma coisa diante dessa situação? Algo que me chama muita atenção aqui nesse texto é que mesmo diante da tempestade, mesmo diante daqueles ventos impetuosos, aqueles ventos que estavam chacoalhando o barco de um lado para o outro, Jesus estava dormindo tranquilamente, porque ele sabia que aquela hora não era o momento dele ainda. Ele sabia que ainda não havia chegado o momento dele. Nós estamos vivendo dias difíceis. Temos vivido tempos em que os nossos barcos, que nós podemos dizer, nosso barco pode representar a nossa vida, e nossos barcos, as nossas vidas têm sido chacoalhados por tempestades, por ventos muito fortes. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que Jesus, ele está no nosso barco. Enquanto Jesus estiver no nosso barco, nós não temos nada a temer. No final do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, no último versículo,
Quando Jesus ele vai subir aos céus, ele diz aos seus discípulos: olha, eu estou indo, mas vai vir o Consolador. E saibam de uma coisa: eu sempre estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Eu quero te dizer uma coisa: você pode estar passando por luta, você pode estar passando por dificuldade, você pode estar passando por guerra, mas se Jesus estiver no teu barco, tenha certeza que o seu barco não vai naufragar. Jesus em nenhum momento prometeu que se ele estivesse no barco você não teria problemas. Jesus em nenhum momento prometeu que se ele estivesse no barco não viriam tempestades, não viriam lutas, não viriam as adversidades. Mas ele prometeu que sempre estaria no barco, e prometeu que enquanto ele estivesse no barco, nada aconteceria com você. Então nunca deixe Jesus sair do seu barco. Nunca deixe que Jesus saia da sua vida, porque enquanto Ele estiver na sua vida, você pode ter uma certeza: pode vir guerra, pode vir dificuldade, pode vir tempestade, o seu barco pode parecer que está de ponta de cabeça para baixo, mas você não vai afundar, porque o Senhor dos Senhores, aquele que acalma ventos e tempestades, aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos, Ele estará agindo ao seu favor. Nunca esqueça, mesmo diante das lutas, das guerras, mesmo diante desse caos que nós temos vivido esses dias, Jesus está no seu barco e a proteção dele está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, e tenha certeza de que Ele está com você até o fim dos séculos. Afinal, foi isso que Ele prometeu para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que você venha a cada dia ter essa convicção de que se Jesus está no seu barco, tudo vai dar certo. Se Jesus estiver no seu barco, você vai ter êxito total. Afinal, aquele que permanecer até o fim, esse será o detentor da coroa da vida. Beijão no coração, um abraço. Shalom, graça e paz. Que bom estarmos de volta para compartilhar a palavra do Eterno com você. Eu quero compartilhar um texto sagrado que se encontra em Juízes, capítulo 6, versículo 12. É bem interessante esse texto. Nosso texto diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Em outras traduções, homem de valor. Ok, esse é o texto que nós queremos basear pela graça divina, a palavra desta noite. O Senhor diz a Gideão que ele era um homem de valor. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor também te vê dessa forma. Eu quero ser boca de Deus para dizer a você que você é uma pessoa de grande valor. Escute algo. O nosso texto fala da história de Gideão. Gideão, ele estava vivendo em uma época e um tempo muito difícil, um tempo extremamente desagradável. Podemos imaginar nos dias de hoje como nós estamos vivendo esses dias. Eu sei que se tem falado muito sobre pandemia, essas situações vividas nos dias de hoje. Escute algo: as dificuldades que nós temos enfrentado nos dias de hoje são desafios para nós, para que não nos acomodemos. E eu gostaria de te dizer que a palavra de ordem hoje é: não vos conformeis. Não vos conformeis. Quando o anjo do Senhor foi enviado a Gideão, havia uma acomodação, uma conformação daquela geração, daquele povo, ou melhor dizendo, do povo de Israel, diante de uma luta que eles estavam travando. Eles plantavam e eles não comiam. Eles plantavam, mas eles não colhiam aquilo que plantava, porque, ou melhor, antes mesmo de usufruir daquele seu plantio, do seu investimento, vinham os amalequitas
via um povo que levavam tudo para si. Nossos dias, nós estamos vivendo também tempos um tanto difíceis. Mas eu quero te dizer nesta noite, que assim como o anjo chega a Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente, ou homem valoroso, era um despertar da vida de Gideão. Ele precisava se levantar, ele precisava, como diz o próprio texto, um pouco mais na frente, o texto faz uma afirmação que é a seguinte: vai nessa tua força. Havia uma força dentro de Gideão, ainda que não despertada, ainda que uma força amortecida, eu diria que uma força que estava sofrida por uma paralisação. Que temos vivido nos dias de hoje, e por que não dizer, visto também nesses dias, é uma tendência muito forte de paralisação. Parou tudo. E a gente sabe que foi paralisado o comércio, foi paralisado a realização de cultos. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo aqui em Boa Vista, esse momento, um tempo em que foram suspensos por decreto de lei, foram suspensos os cultos. Então, parou tudo. E eu quero reafirmar a palavra de ordem: não vos conformeis. O nosso texto, ou o texto de Romanos 12, versículos de 1 ao 2, nós encontramos o seguinte relato. O texto nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma afirmação pelo Espírito de Deus, ou um rogo, um apelo: rogo pela misericórdia de Deus, que vocês se apresentem a Deus, e além do apresentar-se a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, havia algo que sobressaía: não vos conformeis, não se conformem. E aí, o que nós precisamos fazer? Não nos conformarmos com o que estamos vivendo, ou seja, o que se está vendo e o que está acontecendo, não somente na nossa nação, mas também nas nações da terra. Esse vírus, essa maldição, essa praga veio, estar aí, tem também atraído consigo muitos outros espíritos de enfermidades, e a gente precisa reagir de que maneira? Segundo a palavra do Senhor. Eu quero te dizer que, em certo momento, Davi foi enviado a ir aos seus irmãos, ver como estavam seus irmãos, mandado pelo seu pai. Ele chega até onde estavam seus irmãos, e ali encontra seus irmãos paralisados, encontra o exército de Israel paralisado. Repito, a vontade e a intenção do inimigo, em todos os aspectos, é sempre paralisar o crescimento, a conquista, o bem-estar, a saúde, e enfim, neutralizar aquilo que é a vontade de Deus. Mas ele não vai conseguir. O que aconteceu? Quando Davi chega naquele momento, ele vê que havia ameaças. O porquê não dizer, havia sempre um decreto, havia uma declaração de um gigante
que isso que estamos vivendo pode ser o gigante dos dias de hoje. E esse gigante desafiava e dizia: se há alguém entre vocês, escute, eu creio que você é essa pessoa que vai vencer o gigante. Davi não se acomoda, não volta para casa de mãos vazias. Ele não se acomoda na mesma qualificação que os seus irmãos. Pelo contrário, ele então se revolta interiormente falando. A fé dele é ativada de uma forma muito profunda, e nós precisamos dessa revolta. O que aconteceu com a pessoa de Gideão? Essa revolta vai nessa tua força, e ele se levanta pela graça divina, e dentro daquele processo que você conhece, processo de provas, porque Deus disse que seria com ele, e ele liberta a casa do seu pai e também a sua nação. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi vai em frente, ele não se acomoda, ele enfrenta o gigante, ele derruba e mata o gigante, ele prevalece sobre a situação do momento, daquele tempo, e ele então se torna um vencedor, e ele passa a reinar. Escute, nós jamais estabeleceremos governo, reino, se nós nos acomodarmos. Eu tenho certeza que você nasceu para vencer, e Deus vai te usar nesse tempo. Então somente não se acomode. Eu volto a repetir o que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis. E também, quando a pessoa de Gideão estava ali malhando o trigo no lagar, que não era o lugar de se malhar trigo, mas ali estava ele, fora do lugar apropriado para a sua provisão, mas Deus o desperta, e eu creio que nesse tempo você também será despertado, junto comigo, todos nós, e iremos fazer a diferença nesse tempo, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra o povo de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, não se acomode, cumpra com os requisitos estabelecidos pela a exigência estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, não sei, Secretaria de Saúde do Estado ou municipal, mas não perca a sua fé. No último culto nós falamos sobre quem tem fé tem tudo, e falávamos que Jó chegou a perder tudo em um tempo de prova, mas não perdeu a fé e foi restituído. Eu creio que você jamais perderá a sua fé. Você vai viver a sua fé, você será um libertador, como foi Gideão, você será um abridor de caminhos, como foi o salmista, ou como foi Davi, e você viverá nesse tempo difícil, você viverá o tempo da sua vitória. A sua vitória virá, você vai crescer, você vai alcançar, você vai multiplicar. Volto a repetir, a palavra de ordem é: não vos conformeis. Levanta, o Senhor é contigo, ó, homem valente. O Senhor é contigo, mulher de força, mulher valorosa. O Senhor vai te usar, e nesse tempo, o melhor tempo será desatado. O melhor tempo virá, e o melhor tempo será vivido. Shalom, que Deus te abençoe. Eu quero, como não iniciei fazendo uma oração, eu quero fazer uma oração nesse momento, abençoando, orando pela sua vida, porque Deus é bom e tem sempre ouvido as nossas orações. Se você está enfermo, se você está sofrendo, porque alguém da sua casa, da sua família se encontra enfermo, ou você lembra de alguém que está no hospital, talvez até na UTI, precisando
de uma ação divina, de uma intervenção divina, Deus é poderoso para fazer. Vamos orar. Oremos juntos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu levanto a minha oração a favor dessa pessoa que ora comigo, essa pessoa que está crendo e essa pessoa que está lembrando de alguém que está enfermo e que necessita de cura, necessita de uma intervenção, precisa de um milagre. Que o milagre venha agora, que o milagre se materialize agora. Tua palavra diz que o Senhor Jesus já tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu tomo esta palavra e quero declarar a materialização desta cura sobre a vida deste homem, dessa mulher, dessa pessoa que ora comigo, e sobre a vida dos que estão enfermos nos hospitais, nas UTIs, que sejam curados, restaurados, e neutralizamos a ação do coronavírus em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Deus os abençoe. Shalom. Graças a Deus, louvamos a Deus por esse tempo tão maravilhoso na presença do Senhor. Nós estamos liberados para um culto presencial, mas temos ferramentas que Deus tem nos dado nesses últimos dias, e eu tenho certeza que você foi abençoado. Eu quero encerrar com uma palavra de oração, na certeza de que o que está escrito em Deuteronômio 28, versículos de 1 em diante, falando de promessas divinas, e que diz: bendito ao entrar, bendito ao sair. Eu creio que você foi muito abençoado ao entrar nessa live, e muito abençoado também será ao sair nesse encerramento. E nós nos veremos em outro dia. Nosso muito obrigado, e eu oro encerrando. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor, tua misericórdia, tua proteção, e a certeza de que o Senhor tem falado conosco, de que o Senhor é conosco. O Senhor é com essa pessoa que está assistindo, que está recebendo, e que ela viva a melhor semana de toda a sua história até o dia de hoje. Portas se abram, saúde se estabeleça, proteção seja visível, e a mão do Senhor esteja à frente de todos para abençoá-los, em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom, beijo no coração.